Ah, meu senhor, é ali mesmo, respondeu o velho apontando maciços pilares de tijolo, meio ocultos pelas árvores frondosas e ligados uns aos outros por monumental portão de madeira trabalhada. De cada lado, guardavam a entrada dragões de pedra, assentes nos capitéis. Cyril Branscombe penetrou na propriedade por uma portinhola lateral, saudando com a cabeça a zeladora sentada na portaria. Dupla ordem de plantas ornamentais vestiam as margens da aldeia, dando lugar pouco depois a estreitas passadeiras de grama veludosa, correndo entre os troncos de tílias magníficas. Apareceu enfim a casa. Imponente, edifício de tijolo, ao comprido, e ao qual os séculos haviam dado patina vermelho escuro. Um dos pavilhões angulares estava quase inteiramente recoberto por um cortinado de amarelas rosas trepadeiras. Cyril Branscombe subiu os degraus da escadaria e parou em frente da porta de entrada, cujos batentes de carvalho sombrio, reforçados de pregas de ferro batido, estavam abertos, deixando ver um vasto hall. Ao pé da escadaria, ciscavam rolinhas, zumbiam abelhas em visitar maciços de flores, mas, no interior da casa, barulho algum denunciava a presença de seres humanos. Surpreso por não notar manifestação alguma de hospitalidade, Cyril tocou a campainha. Ao fim de alguns instantes, um mordomo de suíças cinzentas aprumava-se respeitosamente à porta. A senhora Mervyn está à minha espera, explicou logo o visitante. A senhora Mervyn saiu. A senhorita e senhor Guy também. O senhor quer entrar ou prefere voltar mais tarde? Sou o senhor Branscombe, interrompeu Cyril, queira anunciar-me logo que a senhora Mervyn chegar. Senhor Branscombe, pronunciou no fundo do hall uma voz fresca. Um segundo depois, meio da silhueta se dirigia a Cyril e dois olhos castanhos fixavam nele um olhar claro, onde reluziam a curiosidade, o interesse e as boas-vindas. Cabeleira revolta emoldurava o pequeno rosto bronzeado de Beryl. Então, o senhor por aqui. Todo mundo saiu, exceto eu. Uma vez ao menos desempenho o papel principal. Falando, Beryl ria de um riso comunicativo e Cyril Branscombe sorria em resposta, o que para ele era o limite extremo do bom humor. O senhor não tem bagagem? Perguntou Beryl. Tenho, sim, mas deixei na estação. Lawton, quer mandar Giles buscar a bagagem do senhor Branscombe, faça favor? Enquanto isso, vou levá-lo a seu aposento. Muito bem, senhorita, retrucou Lawton, sorrindo. Por que desembarcou tão cedo, senhor Branscombe? Escrevi à sua mãe que chegaria às 12 horas. Com certeza ela leu 2 horas em vez de 12. Talvez o senhor tenha má ortografia e seu 12 pareça 2. É bem provável. Ou mamãe não teria posto os óculos. Beryl não cessara de examinar atentamente o interlocutor. Disse, enfim. Pensava que o senhor era clérigo. Sou, realmente. Oh. Mas não faz os sinais exteriores e visíveis de suas funções, como diz o catecismo. Temo que Gertrude vá ficar desapontada. Minha irmã Gertrudes é particularmente simpática aos membros do clero. Verdade? Guy tomará o senhor como o senhor é. E eu também, acrescentou Beryl, com pequeno gesto de cabeça, encorajante. E agora o senhor naturalmente desejará subir ao seu quarto. Mas estou pensando se não devo conformar-me com o protocolo e recebê-lo no salão. Depois de já termos chegado a este ponto, isso me parece supérfluo, respondeu Cyril muito sério. Eu também acho. Vamos. Atravessaram o hall e subiram juntos a escadaria larga. Escolheram para o senhor um quarto muito confortável, explicou Beryl. Afinal, que vai fazer no quarto antes de a bagagem chegar? Quero mostrar-lhe as instalações. Olha aqui a sala de banho. No gênero, não há melhor. Depois de ter verificado o funcionamento das diversas torneiras, água quente, água fria, chuveiro, Beryl desceu o corredor, seguida a respeitosa distância por Cyril Branscombe.
chegada à extremidade oposta, abriu uma porta, dizendo: "Este é o quarto de Gui." Pouco mais adiante, acrescentou: "O de mamãe é à direita, muito bem decorado, em cima da cômoda, há magnífico aparelho de prata, que Gui lhe deu de presente, quando recebeu a herança. O meu fica um pouco afastado. O de Gertrudes dá para o terraço." "Então a senhorita Gertrudes e a senhorita Beryl não ocupam o mesmo quarto?" perguntou Branscombe, que imaginava uma irmã gêmea, também vestida de vermelho, e de cabeleira também revolta. A resposta de Beryl roubou-lhe a ilusão. "Céus! Não. Quando o senhor conhecer Gertrudes, não imaginará mais que posso ficar no quarto dela. Gertrudes tem muita ordem e é muito complicada." Nesse momento, ressoou no corredor um barulho de passos e uma voz chamou: "Beryl." "O senhor está vendo", disse esta. "Quando se fala de um anjo, ele aparece." Com efeito, Gertrudes estava em frente deles. Vestido branco e enfeitado, com uma carreira de pequenos botões na frente, parecia haver adquirido inquietante rigidez, disposto enviesado sobre a cabeleira loura, o chapeuzinho quase caía. Passado o primeiro momento de surpresa, Gertrudes tranquilizou-se e disse: "Pensei que você estivesse conversando com o Gui." "Não. Era com o Sr. Branscombe." Gertrudes examinou Cyril de alto a baixo e inclinou o busto cerimoniosamente. "Devo pedir desculpas?" começou Cyril. "De modo algum, Sr. Branscombe. Com certeza foi Beryl que tomou a iniciativa desta excursão. Se o senhor permite, desceremos ao salão. Mamãe chega já." Gertrudes abriu caminho, esforçando-se para conter a indignação. Cyril seguia ao lado de Beryl, cujos significativos piscados de olhos indicavam claramente que ela participaria da sorte reservada ao recém-vindo. Chegados ao salão, Gertrudes sentou-se na beirada do canapé e disse: "Sente-se, faça favor, Sr. Branscombe." "O senhor fez boa viagem?" "Excelente." "Muito obrigado." "Ficou muito cansado com o calor?" "Não me cansei nada." "Conhece o Sussex?" "Muito pouco, mas espero dar-me bem." A gravata azul com pintas brancas logo impressionara mal a Gertrudes. "Estou escutando mamãe no hall", disse subitamente a moça, levantando-se para ir ao encontro de sua mãe. Cyril imitou-a. "Aqui está o Sr. Branscombe, mamãe", foi dizendo Gertrudes. "Não o esperávamos assim tão cedo." Gui ainda não voltou. Passado o primeiro momento de surpresa, a senhora Mervyn pôs em cima da mesa o cesto de rosas que tinha nos braços e aproximou-se, mão estendida, para desejar boas-vindas ao hóspede. "Meu caro Sr. Branscombe, não posso exprimir-lhe o quanto sinto não ter estado em casa, para recebê-lo. Com certeza li mal a hora da chegada do trem. Por conseguinte, ninguém foi esperá-lo na estação. É deplorável. Espero que o senhor tenha encontrado uma viatura." "Vim a pé mesmo. Um passeio muito agradável, pode acreditar. Aliás, a senhorita Beryl me acolheu com muita cordialidade. Já estamos bons amigos." Lawton apareceu então à porta e disse: "Chegou a bagagem do Sr. Branscombe. Mandei levá-la para o quarto." "Muito bem, Lawton." "Ah, enfim", acrescentou, voltando-se para Cyril, "aí está meu filho." Pela porta lateral, com efeito, via-se Gui atravessando o gramado, de mão dada com Beryl. Sorria, escutando o pormenorizado relatório que a irmãzinha lhe fazia de sua entrevista com o Sr. Branscombe. Logo que Gui apareceu no terraço, todas as apreensões de Cyril se dissiparam como por encanto. Aquele jovem gigante, de sorriso franco e alegre, não se parecia em nada com o baronete presunçoso e enfatuado que Cyril imaginara. Gui procurou com os olhos o recém-vindo e avançou para ele com encantadora espontaneidade. "Sr. Branscombe", disse ele,
Estou realmente desolado de, em consequência no equívoco, não ter estado em casa quando o senhor chegou. Felizmente, Beryl estava aí para lhe fazer as honras de Mervynhall, e por miúdo. Os dois homens trocaram um olhar de simpatia, apertando-se cordialmente a mão. Capítulo 12. Eu te amo. Eram apenas 5:30 quando Guy entrou no bosque. Na terça-feira seguinte, todavia, encaminhou-se diretamente para o lugar onde Elaine lhe havia marcado o encontro. Cheguei cedo, pensou, depois de ter olhado o relógio, mas foi preciso aproveitar quando mamãe e Gertrudes estavam no jardim, a fim de escapar, senão, não escaparia nunca. Com grande surpresa, ao chegar perto do Homero viu Lady Elaine sentada no banco e mergulhada na leitura de um livro que tinha na mão. Ela ergueu os olhos e sorriu, quando Guy parou em frente. Não o esperava, ainda, Guy. Cheguei cedo, mas o tempo me pareceu curto, porque estou lendo um romance muito interessante. Guy tomou lugar no banco e trocaram algumas palavras. A conversa morreu logo. Guy não sentia necessidade de falar. A presença de Elaine satisfazia sozinha seus desejos. Ah! Se pudesse ficar sempre assim perto dela, nessa atmosfera de sonho. Uma andorinha ergueu-se súbito do vale e, num pio triunfal, perdeu-se no céu azul, acima da cabeça deles. Um cuco lançou um apelo, ao qual respondeu, como eco, um pássaro da mesma espécie, a grande distância. Também Lady Elaine gozava essa paz profunda, que parecia reflexo do seu íntimo. Ao fim de um minuto, fazendo grande esforço para escapar a esse êxtase, disse: Então, nada me conta de novo? Cyril Branscombe chegou? Chegou. É um homem cativante. Seu trato é um tanto frio e severo, mas já estou notando que isso é atitude estudada. Quando está comigo, se mostra simples e cordial. Sem dúvida, é muito viajado, muito lido e conhece muita gente interessante. Dá-me a impressão de ser pessimista. Desde o primeiro dia, Gertrude se antipatizou com ele. Bom sinal. Ao contrário, Beryl e ele já se tornaram grandes amigos. Meu amigo Tristão, que veio tomar chá conosco ontem, catalogou-o imediatamente entre os misantropos crônicos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Elaine aprovava com a cabeça, sorrindo, como se a descrição de Guy conferisse com a ideia que ela fazia do recém-vindo. Como é o físico dele? Perguntou. Mais ou menos do meu porte, cabelos pretos, rosto glabro. Nunca vi mento mais voluntarioso. Estou vendo que terei com quem me avir, quando tentar fugir ao trabalho. Olhos de aço, lábios finos, nariz um tanto grande, cujas narinas abertas dão ao rosto expressão característica, sorriso agradável, que ele não esbanja. Ontem, estava com terno claro, colarinho branco e gravata azul com pintas brancas. Nada na sua aparência deixava adivinhar que pertence à igreja. Estou muito contente de que tenha causado tão boa impressão, disse Lady Elaine. Depois, acrescentou, sorrindo. Fez-me dele uma descrição minuciosa. É seu hábito observar assim as pessoas com quem se encontra. Não é, mas a senhora tinha dito que desejava ser bem informada. Em consequência, tive cuidado em nada omitir. Farei com que minha amiga tire proveito de seu espírito de observação. Lady Elaine, tenho em meu poder um objeto que lhe pertence. Queria restituí-lo hoje, mas saí às pressas e esqueci-me de trazê-lo. Que é, então, que o senhor conserva indevidamente. Sua bibliazinha de algibeira, que a senhora deixou cair no caminho, domingo último. Achamo-la e eu a guardei. Obrigada. Ainda não tinha dado pela falta. Mas, por falar nisso, reservei-lhe um pito. Guy olhava espantado. Porque me encarou durante o ofício, domingo. Deveras? Estou desolado, Lady Elaine, respondeu Guy, corando.
reconheço que olhei para o seu lado umas 2 ou 3 vezes. Não pude evitar. Pensava na senhora e, instintivamente, ergui os olhos. E que pensava? Faça-me uma confissão sincera e eu talvez o perdoe. Depois de um momento de reflexão, Gui respondeu, pesando cada palavra. Pensava que a senhora seria admirável modelo para um estudo de Madonna ou de Santa. Sua cabeleira de ouro formava como uma auréola ao redor da sua cabeça. Que imaginação de artista, retorquiu ela, rindo. Mas Gui permaneceu sério. Tinha os olhares fixos para além do cortinado de folhagem, evocando com estranha intensidade o quadro que tivera ante os olhos, domingo de manhã. Revia o rosto pálido e triste destacando-se sobre o carvalho sombrio do banco onde a moça estava encostada. Ao mesmo tempo, voltaram-lhe ao espírito os pensamentos que tal espetáculo lhe havia inspirado. Experimentou de novo violenta indignação contra o homem que abusava de seus direitos para fazer sofrer sua mulher. Invadiu-lhe a alma o mesmo desejo ardente de proteger Lady Elaine, de rodeá-la de amor. Na igreja, conseguira dissimular a violência de seus sentimentos. Mas agora foi impossível refrear a paixão. Tomando as mãos de Elaine, cobriu-as de beijos. Amo-te. Eu te amo, exclamou. Sei que é insensato, mas nada posso fazer. És tudo para mim. Penso em ti durante todo o dia e fico acordado à metade da noite para não perder tua lembrança. A princípio, só o fato de eu te amar me arrebatava de alegria, mas depois de saber o quanto és infeliz, sofro desesperadamente, por nada poder fazer em teu favor. Gui escondera o rosto nas mãos de Elaine e, com as suas, mantinha-as presas. Houve longo silêncio. Tomada de surpresa, Elaine não chegou a reunir logo suas ideias. Quando reconquistou a calma, pensou em libertar as mãos, mas, ante a resistência de Gui, não insistiu. Inclinando-se um pouco, murmurou. Meu pobre amigo, eu não desconfiava nada. Gozava egoisticamente sua companhia, sua mocidade, sua simpatia. Como pude agir com tanta leviandade? Meu caro, daria tudo quanto de mais precioso existe no mundo, para não lhe haver infligido este sofrimento. No bosque, reinava calma absoluta. Atrás do cortinado de folhagem, o sol brilhava sobre a campanha, onde a vida laboriosa seguia seu curso. Que contraste entre a paz ambiente e os ímpetos da paixão. Elaine via ajoelhado a seus pés um homem muito moço, quase adolescente, agarrado desesperadamente às mãos da primeira mulher que amava. E pensava. Se se tratasse de enxugar as lágrimas de um menino, eu poderia tomá-lo nos braços e embalar sua mágoa. Ah! Não tenho o mesmo direito de testemunhar minha compaixão ao homem que sofre por minha causa. Afinal, conseguiu dizer. Vamos, Gui, não deve entregar-se assim. Volte a ser o senhor mesmo. Um homem cheio de entusiasmo e que tem na sua frente o futuro. Não mudarei, respondeu Gui sem levantar a cabeça. Amar-te-ei sempre. Talvez mais tarde seja possível dar-te uma prova de meu devotamento. Enquanto Gui pronunciava essas poucas palavras, Elaine conseguiu soltar as mãos. Meu caro Gui, disse em voz baixa. O senhor já me reconfortou e estou certa de que, no futuro, poderei contar com o senhor. O moço ergueu rapidamente a cabeça e encarou Elaine com expressão de agonia, como se escutasse a enunciação de um veredito. Perguntou num suspiro. Queres dizer que não devo rever-te? Meu caro amigo, por enquanto, não acredita que seria o mais prudente. Só tenho em vista o seu bem. Cabeça apoiada no banco, Gui permaneceu alguns minutos em absoluta imobilidade. Súbito, aprumou-se. Elaine ergueu-se por sua vez e disse. Já é hora de eu voltar. Acompanhar-te-ei até a casa, respondeu Gui, em voz terna, apenas reconhecível. E, de agora em diante, não procurarei mais ver-te. Caminharam em silêncio. Chegados ao portão, trocaram um longo olhar,
Gui parou e disse: Adeus. Depois, afastou-se a passos largos. Elaine entrou no quarto com o coração pesado. Debruçou-se no mármore da chaminé e ficou muito tempo como perdida nos seus pensamentos. Não estava inclinada a aceitar a responsabilidade dos acontecimentos que se encaminhavam ao mal, mas desta vez não tentou esquivar-se. Meu pobre pequeno! Suspirou. Sou eu a única culpada. Evocou as 6 semanas decorridas desde o primeiro encontro, procurando explicar-se o que se passara. Estava decidida a julgar-se como se tratasse de outra pessoa. Sem dúvida, Gui havia despertado nela, inicialmente, um sentimento todo maternal. Mas esse sentimento não se mistura sempre ao amor de uma mulher. Em todo caso, mesmo admitindo que fosse sincera, não tratara Gui como um adolescente. Muito ao contrário, desde o começo, acolheu com intimidade, fazendo-o seu confidente. Sem dúvida, Gui notou o prazer que ela experimentava em vê-lo. Não podia negar que, por seu lado, pensava constantemente nele. Circunstância agravante. Sabia perfeitamente que era muito linda e não ignorava seu poder de sedução. Apesar de sua aparência tão jovem, Gui era um homem, demais, não tinha experiência no trato das mulheres de sua condição social e mesmo das mulheres em geral. Evidentemente, a revelação, domingo à noite, da vida infeliz que ela levava, deveria ter despertado em Gui a tendência cavalheiresca, que era a própria essência de sua natureza. Não agira lealmente para com ele. Não podia alegar ignorância, pois Muriel lhe havia sublinhado o perigo de brincar com fogo. Em vez de escutar a advertência, recusara-se a ser prudente, não querendo sacrificar o prazer que lhe proporcionava aquela amizade. A essa época, não experimentava por Gui os sentimentos de hoje. Não se preocupava com as consequências de sua leviandade. Lembrava-se de ter pensado: tanto pior para ele, se esse moço for bastante tolo para se enamorar de mim. Agora que se realizara a hipótese, considerava as coisas sobre outro aspecto. Tendo melhor aprendido o caráter de Gui, adivinhava não poder tratar-se de simples paixonite de mocidade. Neste último caso, uma ausência de 15 dias bastava geralmente para produzir a cura. O moço tê-la ia esquecido e substituído por alguma senhorita da vizinhança. Ah! Esse amor não seria facilmente abafado. A expressão trágica dos olhos de Gui, no momento dos adeuses, deixava Elaine apreensiva. Como poderei auxiliá-lo a mitigar a pena que lhe infligi? Perguntava a si mesma. Com o coração lacerado pelo remorso, Elaine durante toda a tarde não cessou de remoer esta questão. No momento de subir para deitar-se, imaginou ter encontrado uma solução que lhe parecia de natureza restituir a Gui o seu equilíbrio moral. Capítulo 13. O conselho de Elaine. Quando Gui atravessava o hall, na manhã seguinte, um criado veio ao seu encontro e lhe entregou uma carta. Elegante envelope pardo, cuja proveniência Gui adivinhou logo. O coração quase parou de bater, tão forte foi a emoção. Meteu depressa a carta no bolso e saiu pela porta que dava para o jardim. Que poderia ter a dizer-lhe Lady Elaine? Pegou de novo o envelope e ficou alguns instantes sem poder decidir-se a abri-la. Meteu no bolso uma segunda vez e continuou a caminhar. Dirigiu-se para a horta, supondo encontrar lá o recolhimento necessário. Empurrou a porta e percorreu as estreitas aléias arenosas e bordadas de framboesas. Aproximou-se dos pessigueiros que estendiam os galhos pesados de frutos ao longo dos muros avermelhados. Quando terminou essa inspeção, tirou a carta e afinal abriu-a. Meu caro Gui, não cessei de pensar seriamente na nossa conversa de ontem à tarde, esforçando-me por encontrar remédio para tão penosa situação. Tenho uma ideia, que desejo submeter-lhe. Quer vir às Torres esta manhã? Poderemos conversar inteiramente à vontade. Sua bem sinceramente Elaine Monk. Durante o trajeto de volta, entre a horta e o castelo,
Gui teve a impressão de que o sol brilhava de um brilho mais puro. Explicou ao Sr. Branscombe que era forçado a ir fazer uma visita. Combinaram deixar para tarde o trabalho. Sem mais demora, pôs-se a caminho das torres. Assim que chegou, o mordomo, que recebera instruções, introduziu-o no grande salão, cujas janelas dando para o terraço estavam abertas. Milady está no gramado, murmurou confidencialmente, e pede o favor de ir encontrar-se com ela. Guy achou Elaine sentada numa poltrona de junco, sob um cedro. Ficou impressionado com a palidez anormal e os olhos pisados da moça. Logo que o percebeu, Lady Elaine se levantou e caminhou ao seu encontro. Estou muito contente por ter vindo, Guy. Como poderia deixar de vir a teu apelo? Procedi ontem como um desequilibrado e me ofereces oportunidade de apresentar desculpas. Não fale assim, Guy. Suas palavras, ao contrário, tinham um tom trágico. Provaram-me que foi vitimado pela amizade, a que eu me agarrara. Censurei amargamente minha própria conduta. Não, não. Murmurou Guy, que se tornara muito pálido. Sente, interrompeu ela. Vou participar-lhe a conclusão a que cheguei. Lady Elaine voltou a seu lugar e Guy sentou-se em frente. Meu caro, disse ela, irei direito ao fim. Depois de muito refletir, ontem de noite, compreendi que era impossível continuarmos a ver-nos, como antes. Seria uma provação superior às suas forças. Ao mesmo tempo, vivendo assim tão perto um do outro, absolutamente não poderíamos evitar os encontros fortuitos. Se eu fosse senhora de mim mesma, ausentar-me-ia por algum tempo, mas o senhor sabe que sou sujeita a um jugo de todos os instantes. Lembrei-me que, em dado momento, se cogitara de fazê-lo viajar antes de ir para Oxford. Esta ideia, disse-me o senhor, não o desagradava, entretanto, hesita em deixar Mervyn Hall. Eu não podia decidir-me a me separar de ti. Agora, todas as circunstâncias aconselham a execução desse projeto. O Sr. Branscombe é muito simpático ao senhor, que não pode encontrar mais agradável e mais experimentado companheiro de viagem. Deixar o nosso país, viajar ao estrangeiro, amplia o horizonte da vida. Ver novos sítios, frequentar meios estranhos, modificaria suas ideias e o impediria de insistir nas suas razões de sofrer. Mesmo quando viajei ao estrangeiro, conheci momentos penosos, mas a vida conjugal tornava-se todavia mais suportável. Guy, se me quer ser agradável ao voltar, peça ao Sr. Branscombe que lhe trace o plano de viagem para a duração de 6 meses a 1 ano. Guy conservava a cabeça baixa, sem responder. Sofria mais do que Lady Elaine imaginava. Ela continuou. Ninguém estranhará a decisão. Viajar é muito indicado para um moço que deseja aperfeiçoar sua educação. Por outro lado, o senhor tem a fortuna de poder andar em companhia de um homem distinto. Voltará com provisão de ideias novas. As avenidas da vida se abrirão em sua frente. Seguiu-se longo silêncio. Seus olhares encontravam-se, e Guy falou, enfim, em voz apenas perceptível. Ah! Meu Deus, como é duro partir. Guy, vá. Tenha coragem de partir, por amor a mim. Como os cavaleiros de antanho, vá à busca de aventuras. Ficarei pensando fielmente naquele que leva as minhas cores. Devo refletir antes de tomar uma decisão. Muito obrigado por te preocupares com a minha sorte. Tudo irá bem, acrescentou esforçando-se para sorrir. Adeus. Apoiou por um momento nos lábios a mão que ela lhe estendia e afastou-se subitamente. Capítulo 14. Beryl e Bidget consolam-se mutuamente. Beryl tinha um coração partido. Encafuada no quarto de Guy, soluçava, a fronte apoiada na cabeceira da cama. Reinava no aposento extrema desordem, quantidade de objetos heteróclitos de um cavo assoalho. Luvas desencontradas, pedaços de papel, tudo indicava embalagens recentes e apressadas. Agora,
A cama estava abandonada, ausente o proprietário, só restava ali uma pobre criaturinha em pranto. Gertrudes entrou, aproximando-se devagarinho da irmã e, com bondade que não lhe era habitual, tentou consolá-la. Vamos, querida Beryl, não fique assim, tão sozinha. Por que chora? Naturalmente, Guy vai fazer-nos falta, mas, se o amamos de verdade, devemos pensar no que é bom para ele, e não em nós mesmas. Imagine o quanto lhe será agradável viajar. Claro que é um tanto aborrecido tenha ele deliberado tão subitamente, mas devemos lembrar-nos de que Guy foi sempre impulsivo. Que está você dizendo? Quer que a deixe tranquila? Certamente, Beryl, posso deixar, mas estou um tanto surpreendida com sua atitude. Quando tinha sua idade, eu possuía mais domínio sobre mim mesma. Bolas para o seu domínio sobre si mesma, respondeu Beryl, em vozinha irada, vinda do fundo das cobertas. Quando se afastaram os passos de Gertrudes, os soluços da menina estouraram de novo. Guy, que vai ser de mim sem você? Empurraram a porta de leve. Houve um barulho de passos mansinhos e um nariz frio tocou a face de Beryl. Oh! Bidge, exclamou ela, virando repentinamente, depois, atirando os braços em torno ao pescoço do cão, enterrou o rosto no pelo espesso. Por felicidade, Bidge não podia estragar suas manifestações de simpatia com o emprego de termos inoportunos e Beryl sentiu-se logo melhor. Endireitou-se, consertando os cabelos desalinhados, tomou a cabeça do animalzinho nas mãos e fixou-o nos olhos. Caro Bidge, disse, creio firmemente que também te estavas chorando. Tens razão, pobre cachorro, porque teu dono te abandonou, pela primeira vez, partiu sem ti. Meu pobre Bidge, como a burra de Balaão, não podes responder-me, mas sei que sentes e compreendes. Não achas absolutamente brutal da parte de Gertrude vir falar-me como fez agorinha? Não é verdade, ela não sentiu a partida de Guy, não é camarada dele, companheira dele como eu, nem favorita como tu. Ela me fez pensar no guia que fala dos encantos das belas viagens. Nem percebeu que Guy é infeliz, por motivo misterioso. Isto é o mais cruel para mim. Se Guy tivesse partido feliz, para divertir-se, seria outra coisa, mas pude verificar que ele estava terrivelmente emocionado. De repente, durante os preparativos, se sentou no chão com expressão de desespero. Eu disse-lhe: que lhe passa, Guy? E ele me respondeu: Beryl, procedi como um imbecil, e nunca mais a verei. Tornei a dizer: quem? Lady Elaine. Respondeu ela, sem acrescentar mais uma palavra. Esta manhã, antes de partir, ele me disse: irmãzinha, seus olhos clarividentes e amigos viram que eu sofria e, talvez, adivinharam por quê. Não deve ficar magoada se nada mais eu digo a respeito. Lembre-se de que sou o único culpado e que ninguém mais deve ser censurado. Prometa-me que, se alguma vez você se encontrar com a Lady Elaine, será amável para com ela. E assim tive de prometer, Bidge, ser amável para com aquela horrível Lady Elaine, que fez fugir o nosso Guy. Pode-se lá imaginar que, por causa dela, nos abandonou, a ti e a mim, que o amamos a vida toda. Bidge, vou confiar-te um segredo. Odeio Lady Elaine e sei que tu também a odeias. Contudo, se encontrarmos, devemos ser amáveis. Apenas teremos o cuidado de não a encontrarmos, não é, meu velho cachorrinho? Bidge suspirou de modo muito simpático e seus olhos pareciam conter um mundo de coisas. Lentamente, os dois desceram juntos a escadaria. Beryl atravessou o hall na ponta dos pés e saiu para o jardim. Encontrou no chão o arco e as flechas que Guy fizera para ela. Apanhou-os tristemente. A porta da estufa parou. Meu Deus! Esqueci-me de dar comida a Tom e Alice, falou espantada. Estava muito inquieta a respeito de Guy para pensar em outra coisa.
Dirigiu-se rapidamente à casa de madeira e de vidro que Guy havia construído para lugar de lazer. Meu pobre homenzinho. Tommy estava assentado sobre as patas traseiras e conservava juntas as da frente. Diante dele, grande tigela de cascas de nozes amontoadas. Beryl o habituara a tomar essa atitude quando queria reclamar alimento, mas a fêmea jamais se prestou a isso. Beryl pôs depressa na gaiola boa provisão de nozes frescas e encheu d'água a vasilha. Depois, num trejeito bem dissimulado, pegou 2 pedaços de açúcar e despediu-se de Tommy e de Alice. Dirigiu-se em seguida às estrebarias. As lágrimas começaram a correr, quando encostou o rosto no pescoço de Azel, a égua de Guy. Como ele vai fazer-te falta, minha pobre Azel, disse Beryl, acariciando-a com a mão, e como também tu lhe vais fazer falta. Nem quero imaginar o que vai ser de Guy sem ti, meu bom animal, sem Bidge e sem mim. Azel fechou seus belos olhos tão doces e pousou o focinho no vestido de Beryl, farejando os esperados pedaços de açúcar. Sentada à beira de manjedoura, as nuas pernas pendentes, um braço em torno de Bidge e a outra na crina da égua, Beryl, reconfortada por essa dupla presença, reconquistou pouco a pouco a sua calma. Pensava. Primeiro, imaginei que ele não voltaria mais, porém, Guy é incapaz de fazer isso. Rezaremos por ele todo dia. E aí ele começará a curar-se, bem depressa esquecerá tudo quanto diz respeito à Lady Elaine e voltará. Bidge, tu rezas para conseguir o que desejas? Acredito que sim, quando tens grande desejo de alguma coisa, embora não te creia muito piedoso. Azel é diferente, estou persuadida de que ela sabe rezar, quando, de olhar perdido no vácuo, ela espera tão pacientemente, imagino que está ocupada com pensamento em Deus. A ideia de rezar por Guy deu coragem a Beryl. Tinha muita fé na oração, desde sua mais tenra infância. Escorregando da manjedoura, fazendo um carinho de adeus a Azel, chamou Bidge e voltou para casa, com o coração mais aliviado. Alguns dias após, o correio do meio-dia trouxe a Lady Elaine um pacotinho com o carimbo de Londres. Ela adivinhou imediatamente o nome do remetente, pela letra firme e clara. Abriu o pacote e tirou uma pequena Bíblia de algibeira, que supôs ser a sua. Mas não era, embora exatamente igual, quanto ao tamanho e quanto à encadernação, o volume era novinho. Ficou muito desapontada, vendo que nenhum nome estava escrito no frontispício. Largou o volume com um triste sorriso. Pobre rapaz, murmurou. Durante alguns momentos, permaneceu perdida nas suas cogitações. Depois, examinou com cuidado os papéis que haviam servido para embrulhar o livro, mas, também aí, não encontrou uma palavra nem uma linha. Ao fim de um segundo, retomou a Bíblia. Gostaria de ver nem que fosse só o meu nome, escrito aqui pela mão dele. Maquinalmente, pôs-se a virar as páginas, e, enfim, num suspiro, fechou o livrinho numa gaveta, permaneceu imóvel muito tempo, olhando o jardim. Seu sonho foi interrompido pelo mordomo, que vinha anunciar uma visita. A senhora Johan, milady. Elaine caminhou ao encontro da velha dama. A senhora Johan parecia muito agitada e perturbada. Após cumprimentos comuns disse de repente. Então, Lady Elaine, perdemos nosso jovem Skir. Elaine olhou-a de modo interrogativo. Pois então não sabe a novidade? Ah! Lembro-me ter ouvido dizer que não tem saído esses últimos dias. Saiba que o Sr. Guy partiu subitamente para o estrangeiro com seu novo preceptor e, segundo se diz, é provável que por lá fique muito tempo. Deveras? Respondeu Lady Elaine, então espero que ele goste da permanência além mar. Estranho que não lhe tenha apresentado despedidas antes de deixar Mervyn. Eu os acreditava grandes amigos. Eu o vi quinta-feira última. Neste caso, é bem esquisito que não lhe tenha anunciado a partida, pois embarcou na segunda-feira. Passou lá em casa para despedir-se,
pois aceitara convite para o chá naquela tarde em Rookwood e ia levar-me sua irmãzinha. Veio então explicar-me o motivo pelo qual não atenderia meu convite. Não pude compreender o que lhe acontecera, parecia muito abatido e toda sua despreocupada alegria o havia abandonado. Na verdade, Elaine, eu teria imaginado que ele sofria uma complicação amorosa, se conhecesse na vizinhança alguma moça bastante sedutora para lhe inspirar paixão. Um idílio? Replicou Lady Elaine. A senhora Johan lançou-lhe um olhar penetrante. O Sr. Guy e seu preceptor pernoitaram segunda-feira em Londres e devem ter embarcado ontem para Calais. Ficarão um dia ou dois em Paris e prosseguirão logo para a Suíça. O Sr. Guy deixou a sua mãe e ao Sr. Branscombe o trabalho de organizar o itinerário. Parecia não se preocupar absolutamente com o fim da viagem, contanto que partissem. Falou-me. Preciso mudar de ambiente, Sra. Johan. É tudo. Notei perfeitamente que ele temia que eu atribuísse a outras razões tão precipitada partida. Mas uma fisionomia franca e aberta como a dele não pode enganar ninguém. É bem provável que a família vá juntar-se a ele dentro de alguns meses, pois a Sra. Mervyn e as filhas tencionam passar o inverno no Midi. A minúscula Sra. Johan bateu impacientemente com o pé no tapete e disse, em tom seco: Elaine, que teria acontecido ao pobre rapaz, para partir-lhe assim o coração e fazê-lo ir-se ao estrangeiro? Lady Elaine dirigiu à Sra. Johan um olhar surpreso, e disse lentamente, sobrancelhas franzidas: Ora vamos, Sra. Johan, se tem algum motivo de acreditar que o Sr. Guy me tomou para confidente que sei mais do que a senhora sobre os motivos da partida dele, deve também compreender não ser provável que os divulgue sem sua permissão. Disse a Sra. Johan. Está bem, apenas quero esperar que alguma mulher não tenha brincado com ele e que ele não tenha perdido a fé no nosso sexo. Aquele jovem Sr. Guy é dessas naturezas simples, honestas, confiantes, e não conseguirá compreender a vida senão depois de amargas decepções. Não me recordo de jamais ter ficado presa tão rapidamente a pessoa alguma, nem de me haver tão penosamente impressionado por uma partida inesperada. Quando, alguns dias depois, a Sra. Johan tornou a voltar, Milady não estava em casa. Capítulo 15. No Expresso de Paris. Para Guy, a viagem era como um sonho estranho. O barulho de Londres, o calor, as luzes, a música do Hotel Metrópole, onde passaram a noite, conseguiram interromper por instantes o curso de seus pensamentos, trazendo-lhe ouvido. Essas breves calmarias eram seguidas quase logo por saudades mais amargas. Elaine. No meio do barulho e da agitação, este nome lhe vinha ao espírito como doce estribilho. Entretanto, essa lembrança trazia apenas tristeza e saudade. De Lady Elaine vinha-lhe a primeira e maravilhosa revelação do amor, e agora ela lhe pedia que a esquecesse e voltasse a ser um rapaz alegre, sem preocupações. Estava febricitante, de tal modo que apenas lhe parecia real o desfile das cenas sempre renovadas. Voltava-lhe constantemente este pensamento: não a verei nunca mais. Como poderei viver sem ela? Sentia-se solitário, perdido. Detestava aquela mistura de ruídos e de movimentos em torno de si mesmo, tão diferentes da ambiência em que tinha vivido as 6 incomparáveis semanas. Cyril Branscombe tentou sacudi-lo, despertar seu interesse pelas compras que deviam fazer em Londres, mas não produziram resultados os seus esforços. Depois do jantar, Guy começou a andar no hall, para um lado e para outro. Diga-me, Sr. Branscombe. Creio que o Tamisa não fica longe. Estou com vontade de ir passear no cais. Desculpe, se não convido para acompanhar-me. Gosto da solidão. Espere-me aqui, lendo algum livro ou jornal. Sem dar a Cyril tempo para a resposta, afastou-se a passos largos e dirigiu-se ao rio, pela Northumberland Avenue. Como grande serpente adormecida, o Tamisa estendia-se entre os cais sombrios. Estava fresco o ar da noite.
O rumor das rodas pesadas e o bater dos cascos dos cavalos na pavimentação de madeira, produziam em Gui o efeito do reboar de um trovão longínquo. Aqui e ali aparecia uma luz no cais do outro lado, amarrada imóvel, uma chalupa alongava as sombras sobre a água. A paz circunstante acalmou a agitação do moço. Pôde então recordar a tranquilidade dos bosques, o som da voz querida. Caiu em longo e absorvente sonho. Foi um guia acalmado que voltou ao encontro do preceptor, entre 10 e 11 horas e que lhe propôs irem dormir cedo. O expresso de Folkestone, a travessia. De novo o guia apenas tinha consciência do que o rodeava e Cyril o encarava com ansiedade. Desde o primeiro momento lhe parecera evidente que a súbita resolução de ir ao estrangeiro não tinha origem no desejo de viajar, mas que, simplesmente, Guy estava fugindo. É um filho da natureza, disse a si mesmo Cyril Branscombe. Sabe o que lhe convém. A natureza não tem o poder de cicatrizar as feridas por ela mesma abertas. Se tiver necessidade de falar, o fará espontaneamente. Creio melhor não tentar provocar suas confidências. Assim, uma vez instalado no Expresso de Paris, Cyril se deixou absorver pela leitura de um livro e deixou Guy entregue a si mesmo. Elaine. Elaine. Repetia-se entréguas à locomotiva. Guy fechou os olhos e tentou pensar. Mas as incessantes sacudidelas do trem só lhe levavam eco do nome querido. Bem depressa a palavra mudou e ficou sendo. Amo. Eu amo. Até aí, Guy só tinha consciência, verdadeiramente, da dolorosa perda que a separação lhe causava. Agora, rememoravam todos os acontecimentos passados. Ela existia. Aí estava o fato mais extraordinário para ele. Desejava apenas ficar só com suas lembranças. Amava. Queria amar. Entretanto, este sentimento atormentava cruelmente, demais, a sua declaração produzira sobre Elaine o efeito de uma catástrofe. Teria de sofrer a vida todas as consequências, e estava decidido a não esquecer. E ela? A esta evocação, torcia as mãos agoniadamente. No egoísmo de sua dor, quase esquecera o calvário que era a vida de Elaine com Monk. Agora, essa lembrança o enchia de indignação. Elaine era tão linda, tão delicada, tão digna de ser tratada com todo o respeito, amor e solicitude de que é capaz um homem, e aquele bruto, aquele bêbado ousava falar-lhe e falava dela da maneira que Guy surpreendera na noite do jantar. Ela precisava de um amigo, de um companheiro e ele abandonava-a completamente, a ponto de ela poder dizer que a solidão moral era sua maior provação. Por que não matei aquele bruto antes de partir? Perguntou-se Guy, amargamente. E a locomotiva pareceu ainda repetir as palavras. Matá-lo. 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 Depois, as palavras mudaram de novo e ele ouviu. Assassino. 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 Esgotado pela fadiga, recaiu nos seus sonhos. Reviveu o primeiro passeio com Elaine, no bosque, as horas tranquilas na igreja, quando podia então encará-la e pensar nela, como numa santa, as conversas sob o olmo ou, numa noite inolvidável, quando ela lhe dissera que toda a simpatia compreensiva, que lhe devotava, lhe era preciosa e lhe tornava mais suportável a vida. Está dormindo, Sr. Guy? Perguntou subitamente Branscombe. Não. Chegaremos daqui a pouco a Paris. Cyril Branscombe começou a tirar a bagagem. Já? Perguntou Guy. Quanto tempo vamos ficar em Paris? O menos possível. O senhor não disse ontem que detesta as grandes cidades e que preferiria ir diretamente para a Suíça. E é verdade. Gostaria muito de encontrar-me ao ar livre. Enquanto os dois abriam caminho na estação repleta, Guy apenas olhou em torno de si, deixando-se levar como uma criança. Quando se instalaram na carruagem que os conduziria ao hotel, não prestou atenção alguma a esse Paris onde vinha pela primeira vez. Capítulo 16. Erguerei os olhares para as alturas.
Durante semanas seguidas, Cyril Branscombe percebeu, observando Guy, que este vivia alternativamente no presente e no passado. Parecia isolar-se nas regiões abstratas. Cyril compreendeu depressa que uma viagem banal não traria consolo durável ao aluno. Propôs-lhe, então, fazer uma estada na montanha e a ideia foi imediatamente acolhida. Branscombe a vida inteira tivera a paixão do alpinismo e ficou muito contente de conduzir Guy nos pequenos hotéis de que já fora cliente em outros tempos. Reatou conhecimento com os guias que o haviam acompanhado à ascensão do Eichhorn e do Matterhorn. O rude exercício físico, as dificuldades e o perigo, a atmosfera límpida e vivificante, a serena majestade das grandes altitudes, não tardaram a transformar Guy, moralmente. Branscombe, disse ele um dia, quando os dois se preparavam para sair, ao nascer do sol, tenho a impressão de renascer para uma vida nova. É bem verdade que a contemplação dos grandes espetáculos da natureza nos aproxima de Deus. Não há dúvida, respondeu Cyril. Digamos com o salmista. Erguerei meus olhares para as alturas, de onde decorre toda a consolação. Minha consolação vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Após uma semana de rudes ascensões, os jovens iam repousar numa aldeia alpestre. Entre eles estabeleceu-se logo verdadeira amizade. Tiveram um sobre o outro benéfica influência. A espontaneidade, a retidão, a franqueza de Guy ajudaram Cyril a reconquistar a fé na humanidade. Por outro lado, a camaradagem cotidiana com um homem amadurecido pela experiência da vida, contribuiu grandemente para a educação moral de Guy. Nos meados de setembro, terminava a estação das excursões. Os dois amigos desceram a Vevey. Desde alguns dias estavam instalados num excelente hotel e empregavam parte do tempo em passeios de barco nas águas calmas do Léman. Uma bela manhã, Guy anunciou ao companheiro que pretendia fazer uma grande volta a pé, no dia seguinte. Preciso refletir sobre um assunto muito complicado. A reflexão não é minha especialidade, mas depois de errar durante o dia inteiro pelos atalhos da montanha, sem me preocupar nem com a hora nem com o fim, espero chegar a um estado de tomar alguma decisão. Cyril concordou com a cabeça e disse. Antigamente, também eu recorria a estes meios heróicos, desejo-lhe bom resultado. Na manhã seguinte, Branscombe levantou-se de madrugada e sorriu, ao ouvir, momentos mais tarde, o vizinho de quarto descer a escadaria de madeira na ponta dos pés, a fim de não o incomodar. Preparado para a excursão, Guy encaminhou-se para o lago, ao longo do qual deveria andar antes de alcançar a estrada principal. Aspirou profundamente o ar frio. O lago brilhava sob os primeiros raios da aurora, como imenso espelho de tonalidades variáveis. A bruma outonal envolvia-já a paisagem e lembrava a Guy a atmosfera do Highland escocês. No horizonte, as altas montanhas ostentavam os picos rebrilhantes, coroados de neves eternas. Diante do majestoso espetáculo, uma prece subiu aos lábios de Guy, quase inconscientemente. Senhor, murmurou, iluminai-me, ajudai-me a tomar uma resolução de acordo com vossos desígnios. Entrou pelo atalho serpeante que ladeava os muros dos vinhedos. Caminhando, concentrava o pensamento no objeto de suas preocupações. Ao fim de tempo bem longo, fatigado pelo esforço mental a que não estava acostumado, parou e voltou-se para contemplar o lago que se tornava de um azul cada vez mais intenso. A bruma matinal dissipou-se gradualmente e os raios do sol desenharam sobre o espelho líquido estrias de púrpura. Guy retomou a marcha, e seu coração ergueu-se de novo para Deus, com a confiança de um menino. Ao meio-dia, sentou-se para tomar a refeição que trouxera consigo e, depois de breve repouso, prosseguiu. Atingiu finalmente um bosque de abetos que cobria uma vertente da montanha. Estendeu-se à sombra, ao pé de um rochedo. Tentou ver claro em si mesmo e tirar as conclusões da laboriosa meditação. Resumiu seu pensamento íntimo. Elaine reúne todas as perfeições. Como poderia eu ter evitado amá-la? Desde o primeiro momento em que a notei, meu destino se confundiu com o dela.
estava firmado um primeiro ponto. Gui não acusava nem Elaine nem a si mesmo. Na realidade, ninguém era responsável. Estava assim face de um fato inelutável. Fui tomado de surpresa. Emoção assim poderosa não tudo arrasta na sua passagem. Nunca eu suspeitara qualquer coisa parecida. Um fogo interior consumia meu ser. Enquanto observava um besouro que beliscava uma pinha, continuou seu monólogo. Ela é tão infeliz. Eu desejava tão ardentemente consolá-la. Afinal, está no meu poder rezar por ela cada dia de minha vida. Tirou então do bolso a bibliazinha. Releu os versículos que havia anotado e perguntou-se se eles produziriam também sobre Elaine um efeito benéfico. Após repetir muitas vezes o nome inscrito na primeira página, Elaine, tornou a meter a Bíblia no bolso. Depois, recomeçou a evocar o passado. Eu não tinha absolutamente a intenção de lhe declarar amor. Não percebia bem que não tenho direito. A verdade escapou-me involuntariamente quando Elaine me perguntou a queima-roupa em que pensava eu durante o ofício, no domingo precedente. Após aquela confissão inoportuna, nossas relações não poderiam, evidentemente, recomeçar como no passado. Ela teve razão de julgar que eu devia deixar a Inglaterra. Mas esta separação é para mim um suplício de todos os instantes. Na hora da partida, acreditei que meu coração ia partir-se, mas agora sei que nem mesmo um sofrimento agudo pode dar cabo do coração de um homem. Dominei a fraqueza, senti-se mais forte, mais valente, não é ser infiel. Amo-a tanto. Mas o sangue aflui normalmente a meu coração. Aí, mudando de posição, estendeu-se no chão de barriga para baixo e, tomando punhados de folhas de abeto, respirou-lhes o odor balsâmico. Pensava. A princípio, acreditei que não devia nunca mais ver Elaine. Tinha a intenção de partir para as colônias e incumbir minha mãe e minhas irmãs de se ocuparem com Mervyn Hall. Agora, porém, chego a uma conclusão contrária. Deixar o país seria furtar-me a meus deveres. Há muito que fazer para melhorar minhas propriedades. Tenciono dar uma pensão ao velho Todd e ser eu mesmo meu administrador. É preciso modernizar a fazenda. Várias casas da aldeia estão desmoronando. Poderia reconstruí-las pouco a pouco. Devo permanecer no meu posto social. Partir, seria desertar. Contraiu as sobrancelhas e pareceu refletir mais profundamente ainda. Abordava a parte mais delicada do problema. Elaine afirmou-me que, apesar de tudo, minha amizade lhe tinha sido confortadora. Ela e particularmente penosa solidão moral a que está condenada. Se volto a Mervyn Hall, ela poderá contar comigo em todas as oportunidades. Quando se pensa que os seus pusilânimes vizinhos a julgam mal por causa do procedimento do marido. Se ela consente em aceitar minha amizade, caberá a mim privá-la dessa mesma amizade. Não deverei considerar-me bem feliz de continuar a ser seu amigo? Desde que eu não vá fazer-lhe uma segunda declaração. Não, saberei conservar meu sangue frio, e posso contar com o auxílio de Deus, pois não agi por egoísmo. Penso sobretudo no conforto que minha presença lhe acarretará. Li na Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Não pode tratar-se apenas de nosso próximo miserável, daquele que não tem sapatos, nem cobertas, nem carvão, mas também daquele que necessita de amizade, de simpatia e de amor. Nestas condições, tenho o direito de esperar que Deus me sustentará. Sim, está decidido. Regressarei a Mervyn Hall e oferecerei minha amizade a Elaine. Levantou-se de um salto e tomou o caminho de volta. Andava com um passo elástico ao longo do atalho em declive, como aliviado do peso que oprimia seu coração. Chegou a Vevey para o jantar. Terminada a refeição, os dois amigos desceram até ao lago e pularam num barco. Cyril pegou os remos, enquanto Guy se sentava ao leme. Ganharam o largo, em silêncio.
Mas Círio levantou logo os remos e disse: segundo pude compreender, sua meditação solitária produziu resultado. Produziu, sim. Tomei uma decisão. Creio ter estado bem inspirado. Pedi a Deus que me indicasse meu caminho. Acredita na eficácia da prece, Branscombe? Certamente. Eu sou clérigo. Desculpe-me de o haver esquecido. Há na Bíblia umas passagens que me deixam atrapalhado. Ignorava que o senhor se dá a leitura da Bíblia. Guy respondeu, sorrindo. Um amigo, que muito estimo, há alguns meses me aconselhou a adquirir este hábito e eu escutei. Acha, Branscombe, que todos os ensinamentos da Bíblia, formulados para o povo, se aplicam igualmente a nós? Se se refere às palavras de Cristo, estou persuadido de que elas se dirigem a cada um de nós. Após um momento de reflexão, Guy voltou ao mesmo assunto. No Novo Testamento, Jesus Cristo prometeu que nossas preces serão ouvidas. Devemos tomar a promessa ao pé da letra. Se ler o contexto, verá que esta promessa diz respeito exclusivamente aos bens espirituais. Creio que, se pedimos uma graça com fervor, ela nos é sempre concedida. É singular, respondeu Guy. Porque Deus haveria de preocupar-se com meus atos e gestos? Ah! Eis-nos em face de temeroso problema. Entretanto, se admite que Deus é infinito, onisciente, todo-poderoso, poderá espantar-se de que ele ultrapasse mesmo suas faculdades de compreensão? Aquele que faz mover-se o universo não poderá distinguir cada nota no concerto das preces e modelar o futuro de todas as criaturas. Mas, para merecer as graças, é preciso colaborar sinceramente na sua realização. Não é fácil, na maioria das vezes, somos deficientes. Da minha parte, fui pessimista durante anos. Tinha ódio da vida. Sabe, Guy, que nossa intimidade me tem sido muito salutar. Eu conhecia bem a teoria do aperfeiçoamento moral, mas não tinha ânimo de a pôr em prática. Foi seu exemplo que me iluminou. Guy quase soltou uma exclamação, mas a gravidade da fisionomia de Círio reteve-a nos lábios. Branscombe prosseguiu, depois de um momento de silêncio. Continue lendo o Evangelho, é a fonte de toda a sabedoria. Reze sem cansar. A prece une-nos ao Todo-Poderoso. Deus não o abandonará. Sem dúvida, mesmo com o apoio sobrenatural, terá muitas vezes de lutar, de sofrer, mas não se obtém sem pena coisa alguma do que dá valor à vida. Dizendo estas últimas palavras, Branscombe se pôs a remar vigorosamente. O barco deslizava sobre a água sombria. Guy não sentia necessidade de falar, gozava do recolhimento da hora e da paz noturna que era apenas perturbada por ligeiro marulhar à frente do barco. Brilhavam no céu as estrelas. Ao se aproximarem da margem, Guy disse em voz baixa: então a vida se transformara para nós em carga, Branscombe. É verdade, mas, durante nossa estada na montanha, calculei minha ingratidão para com o Criador. Odiar a vida é uma forma de blasfêmia. Entretanto, a vida foi para mim bem dura. Tomei a resolução de esquecer o passado, de viver de agora em diante e deixar abertas as portas do porvir. Branscombe atracou ao desembarcadouro, pôs os remos no fundo do barco e atirou a amarra a Guy, que saltara em terra. A seguir, dirigiram-se para o hotel. Quanto a mim, disse Guy, apesar de tudo julgo que a existência oferece ainda muito atrativo. Agora, desejaria voltar para a Inglaterra, mas, já que minha família deliberou passar o inverno na Riviera, iremos lá encontrá-la. Os dois moços examinaram então os diversos itinerários possíveis e a discussão prolongou-se até a porta do Hotel dos Moinhos. Batiam 10 horas no relógio da igreja. Capítulo 17. Uma fornada de cartas. Guy estava sentado em frente da mesa, no seu quarto do Hotel dos Moinhos. Cabelos em desalinho, em mangas de camisa, esfregando o rosto,
Tinha toda a aparência de haver sustentado um encarniçado combate. Na realidade, acabava de pôr em dia a correspondência. Não escrevia cartas com muito boa vontade. Deixava avolumar-se a correspondência, quando não tinha mais remédio. Decidia-se uma violência e redigia de uma enfiada todas as respostas. A senhora Mervyn, Gertrude, Beryl, a senhora Johan, sua velha criada escocesa Naomi, todas esperavam depois de tanto tempo. Naquela noite, Guy acordara sobressaltado e tomara a resolução de dedicar-se à correspondência desde cedo. Começou por uma carta que não era resposta. Cara Lady Elaine, muito obrigado por me haver despachado para o estrangeiro. As excursões nas montanhas proporcionaram-me o maior prazer. Não posso exprimir-lhe o que se experimenta quando se está no cume do Icehorn. Não se conhece o prazer de viver antes de se haver ultrapassado a altitude onde o ar é perfeitamente límpido e deslumbrante o sol. Agora, estamos habitando um hotelzinho rococó às bordas do lago de Genebra. Fiz ontem longa jornada solitária. Tendo partido de manhãzinha, só regressei à noite. Aproveitei muito, para pôr em ordem minhas ideias. Seria necessário um escritor para encontrar os termos apropriados, mas quando regressar eu lhe contarei tudo. Parte de minha inspiração, eu auria no seu livrinho. Veja que segui ao pé da letra suas recomendações. Escolhi um bom alfaiate, tomei um preceptor distinto e leio a Bíblia, de vez em quando. Conquanto goste muito daqui, tenho vontade de rever as paisagens inglesas. Na primavera, espero retornar aos bosques de Mervyn, retomar nossas conversas e nossos passeios. Se porventura ainda quiser consentir em me tratar como amigo. Sempre seu Guy Mervyn. A segunda carta era endereçada à sua mãe e discorria quase toda sobre projetos de ordem pessoal. Respondia às várias recomendações constantes da carta materna. Consagrou uma página inteira à refutação dos argumentos da senhora Mervyn, no tocante à necessidade de usar roupas internas de flanela durante o verão. Concluía: asseguro à senhora, mamãe, que, com este calor tórrido, não me seria possível suportar o contato da flanela. Não se preocupe comigo e não me mande a anunciada encomenda higiênica. Se tivesse nas minhas gavetas aquele cilício, eu me sentiria obrigado a usá-lo por deferência para com a senhora, e o infortunado Cyril sofreria as consequências. Quando chegou a hora de redigir a carta da senhora Johan, as coisas se complicaram. O diabo que me leve, se tenho a mais longínqua ideia do que poderei dizer-lhe, rosnou Guy. Dizer a quem? Gritou Cyril, da sacada. Há uma velha senhora encantadora, que recebe sentada numa poltrona, junto à gaiola de um papagaio pardo de cauda vermelha. Deve ser muito decorativa. Descreva a paisagem que tem sob os olhos. Está me tomando por poeta. Encontrará inspiração no Baedeker. Excelente ideia. Guy desceu ao hall e carregou um guia. Após havê-lo compulsado, pegou da pena. Cara senhora Johan, agradeço-lhe 1000 vezes sua carta. Foi muito boa, escrevendo-me. Estamos instalados num recanto delicioso, mas muito quente, à margem do lago de Genebra. É o maior lago suíço, descreve um arco, do qual a margem norte representa a corda. Atingi a maior largura entre Moges e Enfion. Na semana passada, atravessamo-lo em barco a remos e, quando atingimos a outra margem, estávamos inteiramente suados. Na volta, tivemos de parar 3 vezes, para banhar-nos. O fundo é coberto de uma camada de lama sedimentaria, que oculta inteiramente as rochas, de que o lago era primitivamente ponteado. A senhora me dirá que estou falando como se tivesse descido lá para ver. Para dizer a verdade, pouco faltou, porquanto, pendendo ontem, em consequência de uma falsa manobra, o barco virou e fomos obrigados a ganhar a nado à margem. Infelizmente, os peixes, que tínhamos pescado, ao retomarem contato com a água não se julgaram obrigados a acompanhar-nos. Para terminar,
acrescentou alguns pormenores sobre o conforto dos hotéis suíços e fez diversas alusões à história de Genebra. E assinou, com evidente alívio, dizendo: Palavra de honra, Branscombe, aqui está uma linda carta, cuja destinatária, estou bem certo, me saberá agradecer. Após haver escrito rápido bilhete a sua irmã Gertrudes, abriu uma grande folha de papel destinada à carta reservada para o fim. Escrever a Beryl não era para ele uma obrigação, mas um prazer. Irmãzinha querida, sinto não estejam aqui, por 3 razões principais. Primo, você me faz muita falta. Segundo, tenho muita coisa a dizer-lhe. Tertio, você gostaria muito deste recanto delicioso. Aqui estamos há 15 dias e não temos desejo algum de mudar de horizonte. O Hotel dos Moinhos é um albergue à moda antiga, absolutamente confortável e ao mesmo tempo simples. Prefiro este gênero ao fausto dos grandes hotéis. A proprietária, Madame Dubuis, é fiel aos antigos costumes de seu cantão. Usa tamancos, saiote e boné branco, está invariavelmente de bom humor. De vez em quando, vou fazer-lhe uma visita na cozinha. Prepara especialmente para nós iguarias as mais delicadas e vela pelo nosso bem-estar com maternal solicitude. Temos trabalhado com proveito desde nossa chegada. Levamos o almoço e os livros e passamos fora quase o dia todo. Cyril tem todas as qualidades, é para mim verdadeiro irmão mais velho. Mas não se enciúme, bichinha. Ninguém poderia jamais tomar seu lugar. Depois que parti, percebo o quanto necessito da afeição de minha irmãzinha. Aliás, brevemente estaremos juntos, uma vez que mamãe execute seus projetos. Ontem, Branscombe e eu tivemos uma aventura que a fará rir. Entre os pensionistas, há uma velha, que apelidamos Navalha. Quando ela consegue atracar uma pessoa, fala sentar-se a seu lado e começa uma prosa interminável. Não há meios de escapar. Caína esparrela uma só vez, mas o pobre Cyril deixa-se pegar todo dia. Essa evitável senhora tem uma filha imponente, chamada Anabela, custodiada por um marido, Ernesto, que não abre nunca a boca. Ontem, Navalha propôs a organização de um piquenique, mas os diversos interpelados fugiram um atrás do outro. Afinal, ela teve de contentar-se com a adesão, aliás forçada, de Anabela e de Ernesto. Cyril e eu tínhamos passado a manhã pescando e nos propunhamos bordejar numa baiazinha bem abrigada, almoçar debaixo de uma árvore e consagrar a tarde ao trabalho. Subitamente, quando levantamos âncora, com grande terror percebemos um barco com a Navalha e sua família, dirigindo-se para nós. Navalha e Anabela estavam sentadas na popa, enquanto o pequenino Ernesto sustinha os remos. Navalha devia estar radiante por ter apanhado 2 vítimas. Cyril resmungava entre dentes que não poderíamos furtar-nos ao inevitável convite que nos faria perder a tarde. Mas eu me mostrei à altura da situação. Com presença de espírito notável, deixei cair na água um dos remos e pendurei-me à borda com tamanha obstinação, a pretexto de apanhá-lo, que fiz o barco virar. Para agravar a situação, deixei-me afundar, erguendo desesperadamente os braços. Cyril não pôde deixar de vir em meu socorro. Afundei 2 ou 3 vezes, com grande desespero da velha, que tem um fraco por ele. Ela não duvidou, encorajou Ernesto a atirar-se na água para vir em nosso auxílio, mas Anabela se opôs formalmente a essa manifestação de altruísmo. Afinal, Cyril arrastou-me a nado até ao barco, a que conseguia agarrar-me com gestos desordenados. No fim de 1 minuto, recuperei a falha e expliquei a Navalha e Cyril que íamos ganhar a margem e despirmos completamente para fazer secar as roupas ao sol. Metemo-nos a caminho a nado, empurrando na frente o casco virado de nosso barco. Aterrorizada ante a expectativa de nos ter como comensais em trajes de Adão, Navalha foi obrigada a renunciar à abordagem na baía para o almoço. Não tardou a desviar-se e nós passamos uma tarde agradável. Naturalmente, voltando ao hotel, a velha apressou-se a contar o naufrágio a que assistira,
fazendo ressaltar a presença de espírito e a coragem de Sírio.